Amados, saúdo a todos com a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrando a série de estudos sobre Jesus e os 10 mandamentos. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo 20, versículo 17 e Mateus 20, 20 a 23. Façamos estas leituras. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Mateus 20, 20 a 23. Então se chegou a Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe Jesus: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. O nosso tema hoje é o pecado da cobiça. Mas o que é cobiça? É desejo exagerado, desejo de possuir algo que não é seu por direito. A cobiça é a raiz da qual surge todo o pecado contra o próximo, tanto em pensamento como na prática. É o pecado secreto do coração. Você pode ter uma aparência de santidade, mas um coração estragado, sujo, podre pela cobiça. A cobiça é a causa da maior parte dos pecados contra o próximo e também contra Deus. 1 de João 2, 15 e 16 diz o seguinte: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A queda do homem começou daquilo que não era seu. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Foi um desastre. Foi uma ofensa contra Deus. Daí a condenação a todos. Mas, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos. Romanos 5,18. O apóstolo Paulo, em sua terceira e última viagem, disse aos presbíteros da igreja de Éfeso, em Atos 20, 33, De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele teve coragem de dizer aos coríntios: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. Primeira coisa a observarmos: todo dom vem de Deus. Visto que Deus nos fez seres materiais com corpos, Ele sabe que temos certos apetites e necessidades. No Salmo 103, 14, Davi expressa: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mesmo que sejamos bem-sucedidos em nossa vida material, devemos esperar em Deus, que é a nossa fonte. E devemos estar preparados também, se Ele restringir nossa renda, ao invés de aumentá-la. Devemos aceitar nossa posição social e econômica como vinda de Deus. O apóstolo Paulo disse, tanto a escravos como a senhores, que deveriam usar sua posição para a glória de Deus e ser bons escravos e bons senhores, ao invés de invejar ou cobiçar a posição do outro. E nós conhecemos várias pessoas prejudicadas, até mesmo por quem se diz ser seu grande ou melhor amigo. Deus quer que façamos o melhor sem prejudicar ninguém.
1 de Timóteo 6, versículo 7, diz o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Consideremos o 10º mandamento, voltando para Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Estamos estudando sobre a relação do crente com seu próximo, sua vida, pureza sexual e propriedade e também seu bom nome. Já vimos que a raiz do pecado está no coração. O ato do adultério, por exemplo, é o estágio final de um processo pecaminoso que começou onde ninguém vê, somente Deus. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. O texto diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. O mesmo se aplica ao sexo oposto. Não cobiçarás o marido da outra. Em Mateus 5, 27 e 28, Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Infelizmente, temos na estatística muitos e muitos casos de homicídios por traição. Tiago, em sua carta às 12 tribos dispersas, no capítulo 1, 14 e 15, escreve: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Só Deus mesmo para nos ajudar. O texto base de Êxodo 20, 17 conclui: não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. A segunda observação é contentamento e fé. Se Deus é a fonte de tudo que temos, seja casa, terra, família, posição, dinheiro, inteligência ou talento, você pode ter o pecado de viver descontente? Quando nos queixamos do que temos ou não temos, ou de nossa situação em geral, estamos nos queixando da providência de Deus. Podemos ver por que o contentamento é considerado uma graça tão importante no Novo Testamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. 1 Timóteo 6,6. Quando estamos satisfeitos, estamos dizendo com alegria: obrigado, Senhor, pela maneira como planejaste as coisas para mim. Aceito o que tens providenciado como uma dádiva de amor. Esta é a vida de fé. Esta é a atitude de um filho para com Deus que muito agrada a ele. Chegando ao final de sua vida, o apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. A terceira observação: contentamento e não cobiça. O 10º mandamento requer de nós que estejamos contentes com a nossa situação, não tão contentes que não cobicemos as posses ou a posição do nosso próximo. Isto é a atitude cristã em obediência a esse mandamento. A cobiça é outro pecado característico dos dias em que vivemos. Quantas pessoas você conhece que estão realmente contentes com o que têm? O 10º mandamento nos proíbe de estarmos descontentes com a nossa própria situação. Essa atitude nos separa do nosso próximo. Ela também nos separa do nosso Deus. Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Também é possível termos cobiça espiritual. Um pastor disse que podia ouvir de uma igreja de uma grande obra realizada na Inglaterra com grande alegria, mas sua alegria se reduzia se ouvisse falar de algo assim acontecer
em uma igreja a poucas quadras da sua igreja. Isto é obra de Satanás procurando colocar uma grande barreira entre nós e o nosso Deus. A cobiça é nossa resposta à insinuação de Satanás. Por causa da cobiça, Acabe matou Nabote e tomou toda a sua herança. 1 Reis 21:19. Davi cobiçou a mulher do seu vizinho Urias. Mandou matá-lo para ficar com a mulher dele. Sofreu muito pelo seu pecado. Por isso sabemos que o crime não compensa. Jesus Cristo mesmo nos preveniu do perigo de vivermos somente para as coisas deste mundo. Ele disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Para finalizar, a palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. A Bíblia também fala do cuidado com a nossa mente. Tudo que é verdadeiro, responsável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículo 15. A obediência é, portanto, o sinal de nosso amor por Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe todos os dias. Amém.